Entre as várias perguntas que você tem respondido nessa campal, eu quero te fazer uma diretamente ao ponto agora. Você tem levado a vida que você tem postado? Talvez seja meio contraditório. Eu que sou de comunicação, estou aqui com vocês apresentando, a gente faz selfie, a gente brinca, a gente turbina as redes sociais, mas eu escolhi exatamente para o começo dessa última mensagem desse dia, para a gente dormir no embalo desse frio e curtir o nosso sábado. Essa pergunta para você. O mundo vai descobrindo nos vídeos que a gente vai vendo por aí em YouTubes, aquilo que o cristão já sabe faz tempo. Nem sempre a vida que a gente posta é a vida que a gente leva, sim ou não? E é por isso que você veio aqui, para você entender que tempo não é aquilo que a gente tem, tempo é aquilo que a gente faz com aquilo que a gente tem. E se é uma coisa que acontece hoje com a juventude moderna, é exatamente essa overdose de comunicação que você recebe para você exatamente se perder no meio do tempo. Eu te pergunto, o que é o tempo que você tem? Quantos jovens por aí, munidos dos seus smartphones, num exército de sonhos, começam a ficar enfronhados nos seus sofás, deixando a vida passar? E aí você veio aqui numa sexta-noite, num frio como esse, e a gente está no último momento juntos, e eu te pergunto, essa aqui é ou não é a juventude mais especial da face da terra? Você não está aqui brincando. E é por isso que eu pergunto a você, o que é que você tem feito com a tua vida? Um dia minha esposa me fez ler um texto que me fez ficar bem preocupado. E as mulheres têm uma inteligência incrível, né? Homens, reconheçamos que elas têm o sexto sentido e têm uma percepção que a gente não tem. Ela só passou para mim pelo WhatsApp essa frase, amor, não esquece disso. Vida é aquilo que passa enquanto você gasta o tempo que está no celular. Tem gente do teu lado curtindo a vida e às vezes a gente abaixa a cabeça e fica só no mundo especial que não para. E aí vem a overdose do mundo virtual. Eu queria fazer hoje uma separação para você de uma geração online que vai para uma geração on-life, onde nós nascemos hoje cada vez mais turbinados nas redes sociais e de repente vem um grupo de jovens investidos aqui para mostrar para o mundo que todo extremo é errado, todo extremismo é pecado, todo exagero é absurdo, a não ser que seja esse extremo da paixão por Jesus. E aí, o que acontece por aí? Um mundo que vai nos envolvendo cada vez mais com várias coisas.
E entre elas, não faz mais do que 10 dias que eu recebi nas minhas redes sociais, mais uma tentação para você que curte a vida e quer curtir respostas. Porque agora, quando alguém pergunta para você, o que é que você está fazendo? O povo responde, estou caçando Pokémon. Quem já ouviu falar disso aí? Galera, nem chegou no Brasil e o mundo não fala outra coisa. Bateu recorde de downloads, nem Facebook, nem Snapchat conseguiu viralizar tanto na Austrália e nos Estados Unidos quando chegou do que esse trocinho aí. E agora você pergunta, cadê o camarada? Tá caçando Pokémon. E olha só, vem comigo, algumas coisas interessantes, só para você entender, um joguinho que você pega o smartphone e você vai procurando através do teu smartphone bichinhos virtuais que aparecem através da filmagem real. Isso aqui aconteceu no Central Park há alguns dias atrás. Simplesmente, no parque mais famoso do planeta, de repente uma multidão de 10 a 15 mil pessoas entraram desesperadas pelos gramados, todas munidas com seus smartphones, desesperadíssimas para caçar Pikachu. Não, eu estou falando a verdade. E olha o desespero da galera, o povo quer caçar Pokémon. Põe mais lá, olha só, e olha o desespero. Para você ter uma ideia, o povo agora nem sabe mais o vice-presidente americano. Isso mesmo. Os milênios estão sabendo mais o que é o Pokémon do que conhecer o nome do vice-presidente americano, que eu também não sei o nome. Próxima. Ali, ó. Caçando Pokémon está dando um problema no trânsito americano e no mundo. Tanto é que já estão saindo placas de trânsito dizendo, olha, toma cuidado, porque você vai querendo caçar Pokémon quando você dirige e você bate o carro. E essa batida foi real em relação ao que aconteceu. Isso aqui aconteceu antes de ontem, um apresentador ao vivo numa emissora de TV, e eu trabalho com TV, eu sei que você tem que estar concentrado, uma mulher me passa na frente da câmera, caçando Pokémon. Tem coisa errada com o mundo. Aquele rapaz ali, ó, ele foi caçar um Pokémon e tinha um outro brigando pelo Pokémon. E o cara estava meio loucão, puxou uma faca e deu uma faca no cara. E o cara foi pro médico, depois que caçou o Pokémon. Próxima. Museu do Holocausto dos Estados Unidos / Pokémon GO. Americana fica presa em árvore em cemitério ao jogar Pokémon GO. Próxima. E isso aqui foi o caso mais bizarro de todos. Eu não sei o nome do indivíduo, eu não sei o nome da indivídua e nem da individuazinha. Mas a verdade é que a mulher estava dando luz dentro da maternidade. O momento mais lindo de um casal, me lembro minha filha, 7 anos, estava nascendo a vida na frente daquele casal, quando ele percebeu que naquele hospital ele tinha virado um estádio de Pokémon. E aquele marido simplesmente conseguiu aqui tirar uma foto, caçou Pokémon e depois nasceu a filha e foram felizes para sempre. O que eu falo para você? Nós estamos vivendo um tempo diferente, né? A comunicação faz parte, você veio aqui, eu quero dizer para você, o problema não é você caçar um bichinho virtual. O problema não é você usar da realidade aumentada, que é a realidade do Pokémon, como se ela fosse real. O que me preocupa é quando você pega o mal que é real e diminui como se fosse uma realidade pequenininha. E aí, moçada, nós estamos aqui numa semana juntos, num final de semana, para entender que Deus tem algo muito mais real do que bichinhos virtuais por aí, sim ou não? O problema é que a Bíblia, para muitos, está envelhecendo. Ficamos mais iludidos com aquilo que nosso smartphone nos traz através de realidade aumentada, enquanto vemos na palavra de Deus a verdade máxima que nós deveríamos nos apegar. E escuta o que eu vou te falar agora. A Bíblia é a única arma letal que existe, que quando ela tira o alvo e acerta o indivíduo, ele não morre, ele ressuscita. Amado jovem, faça da Bíblia teu livro preferido. E aí eu quero ler com você um versículo que tem tudo a ver com a noite de hoje. Pastor Ronaldo, obrigado por me dar a oportunidade de deixar de ser aqui apresentador de palco para vocês, ou apenas alguém conhecido pelo Novo Tempo, e mostrar para vocês o que vai no meu coração como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu amo ser pastor, o meu ministério é ser pastor antes de mais nada. Eu quero ler para você aqui 2 Coríntios 13:5, que diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que não estáis reprovados. Jovem adventista do sétimo dia, ou você que está com a gente nessa campal, eu te pergunto, qual é a história que você tem para contar?
Numa paixão extrema, a Bíblia diz, um dia você vai ser examinado para dizer quem você tem como dono da tua vida. Examine a você, porque uma coisa é cantar, uma coisa é louvar, uma coisa é tirar selfie, uma coisa é estar na campal, uma coisa é passar frio, outra coisa é você ter uma história para contar, para dizer, eu realmente fui inflamado por um Deus que é muito mais do que um bichinho virtual. É real na minha vida. Sabe quando eu senti que eu teria histórias para contar? Sou filho de pastor, nasci na igreja adventista do sétimo dia, eu cresci no meio das igrejas, vendo meu pai batizando, fazendo santa ceia, posso passar de 1000 batismos que eu já vi, 800 santas ceias que eu participei, 41 anos nessa igreja, imagine quantas cerimônias eu não participei. Aí eu fiz 17 anos de idade, e eu fui aprovado no vestibular de publicidade e propaganda na Universidade Federal do Paraná. Vestibular concorrido, era dos mais concorridos do sul do Brasil, e eu passei entre os 22 estudiosos daquele vestibular. Fiquei feliz da vida. Deus abençoou, bênção, careca, aparelho no dente, magrelo, feioso, entrei na faculdade. Feliz da vida. Primeiro contato que eu ia ter com uma universidade secular. Sentei lá atrás, eram só 22 alunos que aprovados na Federal do Paraná iriam fazer publicidade, né? E eu querendo ser comunicador. Mas eu sou um pouco tímido com pessoas desconhecidas assim. Depois vou ficando mais à vontade. Me lembro até hoje que o primeiro dia de aula, entrou um professor naquela faculdade, foi meu primeiro contato com um professor não cristão. Ele entrou, olhou todos nós felizes da vida ali, curtindo o primeiro dia de calouros na universidade. Ele falou assim, olha, nem deu parabéns porque a gente se aprovou no vestibular, né? Falou assim, olá, eu só quero fazer uma pergunta para vocês antes de começar a aula e eu vou ser o professor de vocês pelos 4 anos. Era um professor chamado Hélio, catedrático, devia ter seus 70 anos de idade. Não era dos mais simpáticos, e eu lá atrás, querendo fazer amigos, ele só fez essa pergunta. Antes de começar a dar aula para vocês, eu quero saber se nessa sala de calouros existe algum adventista do sétimo dia. Eu não escutei, eu não entendi, eu continuei fazendo questão de não entender. E aí o professor parece que sabia que tinha alguém, de maneira que ele perguntou de novo, olha, eu quero saber se aqui nessa sala tem algum adventista do sétimo dia. Nessa hora você imagina, né? Futuro pastor Odailson, cheio de coragem, emoção, ministério e missão. Sabe o que eu fiz? Lá no fundo, debaixo de um bonezinho vermelho que eu usava, eu só fiz assim. E eu fiz assim, para ele não ver. Pior que ele bateu o olho lá no fundão e falou assim, você aí levantou a mão? A turma inteira voltou para trás, né? Agora pensa a tua sensação com 17 anos. Ele falou, você é adventista do sétimo dia? Aí, garganta seca, você engasga, eu falei assim, sim. Ele respirou fundo e falou, é bom saber que tem alguém dessa raça aqui na sala. E é bom vocês saberem, sabe por quê? Porque esse garoto aí ó, só vai dar trabalho para a gente. Eu vou marcar uma prova que ele não vai vir fazer. Vocês vão marcar uma festa que ele não vai. E quando tiver formatura, se cair na sexta-noite, ele vai dar um trabalhão porque ele também não vai querer ir. Naquela hora eu fiquei vermelho, eu falei assim, Senhor, que aula inaugural no meu curso superior. Colegas abaixaram a cabeça, nem me conheciam. Naquele momento eu queria que o chão se abrisse e eu caísse, mas não, fiquei flutuando com um buraco no estômago, dizendo, e aí? Manezão perante o mundo. Toma cuidado com ele, porque olha aí, ó, ele vai dar trabalho para você, viu? Você já se sentiu assim? Ser provado. Você sai de uma campanha aqui animado, mas talvez você trabalha, faz academia, ou está numa faculdade, ou num curso, onde você sente que a Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos, porque o mundo real é diferente de um bichinho virtual através do smartphone. Você é provado em todos os momentos. E nós vivemos um mundo de provados e reprovados, e eu louvo a Deus porque eu fui provado, mas não fui reprovado. Amém? Só que tem gente sendo reprovada. Olimpíada que começa daqui a algumas semanas. Notícia dessa semana bombou no mundo. Toda a Confederação Russa de Atletismo está proibida de ir nos Jogos Olímpicos do Rio. Porque descobriram o quê? Que a galera toda caiu no doping. A própria Insibaeva, uma das maiores atletas de salto com vara da história, está bloqueada de ir nas Olimpíadas do Rio e tudo indica que está havendo todo um processo para que não vá ninguém da Rússia nas Olimpíadas. Por quê? Porque eles emularam uma força que não tem.
Lembra de uma coisa, o problema não é aquilo que é virtual parecer real. O problema é quando aquilo que é real parecer inofensivo. No mundo de aprovados e reprovados, eu te pergunto, quem é você, jovem? Você ficou comigo até agora, daqui a gente vai para a barraca, acabou o programa de hoje. Toma cuidado para você não perder tudo por um pouco. O maior problema de um jovem não é sair da igreja de vez. Sabe o que é? É aos pouquinhos que você vai se perdendo. É devagarzinho que você vai misturando o virtual com o real, o certo com o errado, o céu com a terra, o para sempre com o nada, o pecado com a salvação, a graça com a solidão, e de repente você estraga tudo por um pouco. Você é mais do que isso. Você é muito mais do que isso. Só que olha a juventude que você representa hoje. Vivemos hoje com jovens cada vez mais incrédulos, cada vez mais alienados, individualistas, relativistas. E quer ver? Apenas uma pesquisa que me surpreendeu alguns dias atrás, saindo de um dos institutos de pesquisa de jovens cristãos. Instituto Barna, os pastores conhecem. Sempre levanta algumas reportagens sobre jovens. E foi feita uma pesquisa com uma galera maior do que a nossa aqui, perguntando sobre gradações de pecado. E sabe o que eles responderam? Olha só que interessante. Quando fala em pecado, você vê que roubar é pecado, algumas outras coisas são pecados, só que me surpreendeu isso aqui, olha. Os pecados mais sérios, em primeiro lugar, são pegar aquilo que não te pertence, você ter um relacionamento antes do casamento. Aí, em quarto lugar, pecado é não reciclar. Ok, está errado também. Mas na gradação de problemas para um jovem moderno, em 11º lugar, quase lá com minoria absoluta está, é pecado ver filmes pornográficos e entrar em pornografia na internet. Hoje a nossa juventude relativiza cada vez mais o certo e o errado. É errado você jogar uma latinha de metal no chão, ou você não cuidar da natureza. Mas isso está se tornando muito mais errado do que você entrar num cinema e ver filme pornográfico, porque isso se torna muito mais inofensivo. E aí você vê a preocupação que nós temos. Sabe de uma coisa, jovem? Você nunca vai ser mais forte que seu ponto mais fraco. Você pode ser marombadão, você pode estar fortão, você pode estar empolgado, a gente pode brincar, tirar selfie, curtir acampar, você tem aquela panca de santão, só que nunca esqueça que a tua santidade nunca será mais forte do que o teu pecadinho. E aí é o problema, porque você conhece algumas personalidades bíblicas. Sansão. Desgraça de Sansão não foi a vida inteira dele, desgraça de Sansão foi o final dele, quando naquele momento ele se sentiu bom demais, e aí você não é mais forte que o seu ponto mais fraco. Quem é você? Qual é a história que você tem para contar? Você não é mais forte que o seu ponto mais fraco. E Satanás quer que você olhe seus pontos fortes e esqueça que um ponto fraco que você tem pode estragar toda essa história que você tem para contar. Vem a solidão, vem as lutas. E aí nessa próxima, eu quero mostrar para você algo que mexe com o coração de todo mundo. Você é jovem, você tem neurônios e você tem hormônios. E num fiozinho desse, deixa eu falar um pouquinho sobre a vida sentimental. Posso? Quantas mulheres aqui são românticas? Posso ver as mãos? Quantas mulheres querem namorar um rapaz romântico? E quantos caras são românticos aqui? Cara de pau, mentira. Que isso? Né? Porque falar em relacionamento nessa época da vida, gente, faz parte, você está escolhendo. Aí um dia uma moça me falou assim, ai pastor, a fila está andando. Eu falei, a fila está andando sim, andando para o inferno desse jeito. Não, pastor, porque é pegação. Cuidado que por trás de toda pegação tem sempre uma largação. Escuta o que eu vou te falar agora, você que é pegador e acha o máximo. Não tem solidão maior do que você passar uma vida descartável e na hora que você quiser alguém para valer a tua vida, você não tem ninguém que vale a pena para você. E quer saber a verdade? Não me peguem lá na saída não, tá? Estou protegido para minha esposa e minha filhinha aqui. Não, sabe o que me preocupa? Quando a vida sentimental está sendo falada, a gente confunde tudo. Nunca esqueça que por trás de cada noitada que você acha que o mundo curte lá fora, tem um coração estraçalhado que não é de ninguém. E aí, menina, você vai vendo o tempo passando, vai ficando preocupada. Ai, pastor, e agora? E agora? Eu vou reduzir meus princípios, vou abrir mão da minha qualidade, vou diminuir meus sonhos. Não, não. A vida sentimental faz parte das decisões mais lindas que um jovem tem, sim ou não? Claro que sim.
Mesmo que você vai ficando encalhada. Desculpa, um dia eu pregava sobre encalhada, daí na saída uma mulher falou assim, ai pastor, não fala encalhada porque é muito pesada a palavra. Eu falei, então tá bom, eu vou trocar por ancorada. Aí não tem problema, né? Mas vamos falar um pouquinho de relacionamento? Essa campal já é a campal dos extremos. E essa campal é a campal do amor a toda prova. E essa campal é a campal onde na metade da minha mensagem eu já abro um espaço para um momento extraordinariamente romântico e eterno. Sabe por quê? O Danilo e a Damares vieram aqui para essa campal. Como você veio. Só que numa coisa bem diferente. Daniel, perdão. Obrigado. O Daniel e a Damares vieram para cá. Só que hoje de manhã eles fizeram uma coisa bem diferente. Quem está acompanhando pela internet já viu antes a entrevista que foi feita com eles. Daniel e Damares se casaram hoje de manhã. Sabia disso? Não. Estou falando, eles se casaram agora de manhã. Só que essa não é a melhor notícia de todas. O Daniel e a Damares, que se casaram agora de manhã, vieram para Campal exatamente para fazer desse final de semana a coisa mais incrível, romântica e eterna da vida deles. Tanto é que eles se casaram agora de manhã por uma razão. Pastor Odailson, é na noite de sexta-feira da Campal Jovem UCB, paixão extrema, que a gente casa de manhã e de noite a gente desce as águas batismais. E eu quero chamar esse casal aqui nesse momento, Daniel e Damares. Eu peço uma super salva de palmas, porque eu já vi de tudo na minha vida, mas ainda não tinha visto isso. Tá lá. Vocês podem ir aqui embaixo já, vamos lá. Tá aqui ó, esse casalzão que veio aqui. Primeiro uma salva de palmas, porque eles casaram agora de manhã. E agora à noite querem batizar. E a lua de mel vai ser aqui no NASP. Isso aqui é paixão extrema ou não é? Salva de palmas, gente. Casal, Deus abençoe vocês. Vamos lá, gente. Esse é o momento que eu já vivi de tudo, mas nunca um casal que veio numa mesma campal e casou de manhã e batizou à noite. E tudo isso são as fortes emoções de uma campal com sentimentos extremos e entregas extremas. E isso não está por acaso acontecendo aqui. Vieram alguns amigos, 2 carros lotados de pessoas para vir aqui assistir o batismo desse casal, que também participaram do casamento desse casal. E agora podem vir, por favor, todos os amigos. A Damares, que é todo mundo aqui perto. Quem veio, que tem alguns amigos que também estão estudando a Bíblia, estão conhecendo a mesma verdade que eles. Fiquem tranquilos que a água está bem quentinha, gente. Tá bom? Eles estão muito mais quentes ali do que a gente aqui. E olha aí, ó. O casal que há poucos minutos atrás declarou sim perante um juiz de paz, agora, nesse momento, está vindo aqui as águas batismais. E o primeiro a ser batizado vai ser o Daniel. Daniel, que Deus te abençoe, Daniel. Você está escrevendo uma história extraordinária. O Daniel tem uma história linda que valeria outro sermão para contar. Um dia ele conheceu a Damares para convertê-la para a igreja dele. Só que a coisa deu certo. E na verdade foi a Damares trazendo o Danilo para a igreja dela. E ela, o Daniel, eu vou aprender, Daniel. E ainda, agora os dois voltando para a igreja juntos. Que lindo. Daniel, que Deus te abençoe. Nessas águas batismais fica o teu passado. Não tem nada de sobrenatural nessa água. O que existe é o que acontece no livro da vida, onde nesse momento você deixa todo o teu passado, para dessas águas você sair como uma criatura vitoriosa em Cristo Jesus. Por isso, nesse momento, como ministro do Evangelho, teu pastor, representando Deus nessa terra, e no simbolismo máximo desse batismo, ele lhe batiza Daniel em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? É um casamento extraordinário.
o maior presente de casamento que eu já vi na minha vida até hoje. E agora é a Damares. Damares, agora há pouco, você estava como noiva, vivendo o dia do teu casamento. A gente tirou uma foto ontem, eu vi a alegria de vocês. Pastor, o senhor não vai acreditar. E eu falei, não acredito mesmo. E vocês fizeram, surpreenderam. E entra para a história da vida de vocês, a história conjugal, ao mesmo tempo a história eterna. Por isso, nesse momento, com essa aliança na mão esquerda, e o coração de vocês dois entrelaçados para todo sempre, até que a morte os separe, Damares, nessas águas ficam tudo o que você fez de errado, para que delas você saia vitoriosa, não só como uma rainha do lar, mas como uma princesa no coração de Deus para os sonhos eternos. Que Deus te abençoe muito. Nesse momento, seu pastor lhe batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ser um aplauso extraordinário. É um abraço extraordinário. Não tem presente melhor, festa melhor do que essa. Pastor, e eu, quando vou casar? Ora? Ué. E eu, quando vou encontrar a minha princesa? Ora? Ué. Você tem história para contar? A gente parou a mensagem no meio exatamente para você entender que nas escolhas que você faz da tua vida, jovem querido, coisas assim podem acontecer de maneira extraordinária. Eu só quero perguntar para você, você está disposto a viver as histórias que Deus quer que você conte? Um casal vem aqui e diz, pastor, eu quero tomar a decisão ao lado de Jesus. Eu me pergunto, você que está agora nesse último canto desse auditório, você também está preparado para essa volta de Jesus? O mundo quer tornar real aquilo que é virtual e quer tornar virtual aquilo que é real. É como se você achasse que o mal pode parecer bom, o bom pode parecer mal e você fica nesse meio termo. Aí eu me lembro de Neemias. Sabe quem foi Neemias? Um camarada que construiu uma muralha, um muro de Deus dentro de uma muralha de inferno. Todo mundo dizendo que não ia dar certo, não ia conseguir. E ele vai lá e consegue, porque Neemias sabia o que era possível fazer. Como é que você conta suas vitórias? Deixa eu falar um pouquinho para você de Olimpíada. A Olimpíada começa daqui a alguns dias. Pode pôr a próxima. E você conhece esses anéis olímpicos? E agora algumas imagens que mostram as décadas históricas de momentos incríveis de Olimpíadas. Eu vivi assistindo algumas dessas mais recentes. Talvez você nem viu algumas delas. Mas quem não vai esquecer? Atletas que ganharam medalhas com seus pés torcidos. Maratonistas que ganharam medalhas correndo 42 quilômetros descalço. Ou quando você vê um pai que entra no meio da arena para acompanhar um filho que está em último lugar porque teve uma contusão na perna. Ou quem vai esquecer de um velejador que estava em primeiro lugar e ele perdeu a medalha de ouro porque debaixo de um temporal ele viu que um companheiro estava em sérios problemas de naufrágio. Esqueceu a medalha e salvou o amigo. A Olimpíada faz isso, né? Próxima. Você vê isso aqui. 3 grandes heróis. Uma que terminou a maratona completamente destruída por um problema físico. Um outro que perdeu a maratona por uma invasão nos seus sonhos através de um padre maluco. E um outro que alguns anos atrás, lá na Austrália, pulou sozinho numa piscina olímpica, porque o seu país mandou ele para representar o país. E ele nem sabia nadar direito. Nunca me esqueço do nome dele, Eric Mossambani. Agora eu queria mostrar para você uma outra realidade das Olimpíadas. E isso é interessante. A partir daqui 2 semanas e pouco, perceba o que eu vou te falar agora. Quando a modalidade ela for vencida por duelo, eu não estou falando de ginástica olímpica, onde a melhor nota ganha, salto ornamental, onde a melhor nota ganha, ou atletismo, quando o mais rápido ganha. Eu estou falando de provas de duelo, futebol, basquete, esgrima, judô, ping-pong, tênis ou qualquer outra prova onde você vê o duelo terminando com quem ganha ou quem perde. Você vai ver um fenômeno. Sempre o primeiro lugar está feliz da vida no pódio. Claro, é medalha de ouro. Agora vem uma coisa interessante. Do lado esquerdo você vê a medalha de prata, bem mais murchinho.
E por mais contraditório que pareça, do outro lado, a medalha de bronze também está celebrando quase com a mesma alegria que o ouro. Pastor, tem alguma coisa errada, porque o primeiro lugar é melhor que o segundo lugar, só que o segundo lugar é melhor que o terceiro lugar. Só que tem uma coisa. Perceba daqui 2 semanas e meia, por que o terceiro lugar, quando é prova de duelo, está mais feliz do que o segundo lugar. Você já entendeu? Porque você ganha a medalha de prata com uma derrota. E nesse caso, você ganha a medalha de bronze com uma vitória. Eu tenho passado a olhar bastante as medalhas de bronze. Porque o que importa é que você olhe as coisas boas que têm acontecido na tua vida. Porque se você olhar as coisas ruins, pode ser medalha de prata. Está mais triste que a medalha de bronze. Porque o prata você ganha perdendo. Agora o bronze você ganha vencendo. E aí, meu querido jovem, eu concluo dizendo para você exatamente o que está na Bíblia, num dos textos mais espetaculares da palavra de Deus, que eu sei de cor, João 14:12, que diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Jovem da Campal CB, nessa sexta-noite eu pergunto para você, você está disponível sim ou não a fazer coisas maiores por Deus? Está disponível sim ou não para você olhar as coisas que dão certo mais do que as coisas que não dão certo? Leve sua vida com as vitórias que você tem, mesmo que seja bronze. E relegue na sua vida as derrotas que você tem, mesmo que seja prata. Porque assim, jovem cristão, que a gente vai na direção do céu. Eu acredito no que a senhora White fala, e quando eu olho um mar de jovens, eu me sinto incomodado, porque ela fala de maneira descarada essa frase: Deus espera muito de toda uma juventude que vive em que geração? Em qual geração? Amados jovens, a igreja fala muito em nova geração. E eu já tenho 18 anos de ministério falando em nova geração. Eu tinha 17 anos na Federal do Paraná, quando o professor perguntou quem era crente ali, eu era nova geração. Agora eu faço 41 anos, tenho uma filha de 7 anos e me pergunto, quem é a nova geração? Sou eu ou sou ela? Amado jovem, sabe o que está precisando acontecer com a nossa igreja? Nós falarmos sim em nova geração, mas falarmos um pouco mais do que nova geração. Nós precisamos falar em última das novas gerações. Porque as novas gerações são sucedidas por outras novas gerações. Eu te pergunto, até quando vai esse ciclo de espera? Até quando vamos continuar aqui falando da volta de Jesus, envelhecendo, homenageando os pioneiros, celebrando os pastores que passam a sua vida e vendo que a história continua e Jesus não volta? Numa sexta-noite eu quero desafiar você, jovem, a ser a última das novas gerações. Sabe por quê? Porque com Deus você é sempre maioria. Com Deus você é sempre maioria. E eu me preocupo quando eu vejo jovens que não enxergam na graça o perdão e olham para dentro de si aquilo que não presta, como se a tua vida fosse um ponto final. A vida nessa terra é reticências. Você passa por aqui, mas ela continua no céu. Não ponha ponto final naquilo que Deus pôs vírgula. Não ponha um ponto final naquilo que Deus disse, é só um pouquinho. E os teus pecados? Pense naquilo que Deus fez. Isaías 53 está dizendo o quê? Jesus, ele assume a iniquidade de cada um de nós. Ele se veste do que não presta. Ele se torna aquilo que a gente não suporta. Ele faz a coisa mais absurda, quer dizer, o pecado do Odailson, que nunca ninguém vai saber, eu me visto daquele pecado para que o Odailson possa celebrar um pódio que não lhe pertence. Jovem, qual é a história que você tem para contar? Você conta a história dos outros? Conta a história do Novo Tempo? Conta a história do teu líder? Conta a história de um pastor que vem aqui e conta uma história, como já vou contar outra. E eu te pergunto, qual que é a tua história? Pastor, é pecado. É pecado? Então pensa na graça. Pensa na graça e no perdão de Deus, porque numa noite como essa, eu digo para você, nada é maior do que o perdão de Deus, amém? É só uma ilustração. Mas um dia eu ouvi de um pastor que vale a pena eu repetir para você. No ano passado, o maior caso de atentado à privacidade virtual aconteceu. Existe ainda um site pornográfico de relacionamentos e adultério chamado Ashley Madison. No ano passado, um hacker entrou
e descobriu o nome, cartão de crédito, endereço, senha e tudo o que identificava 11 milhões de homens anônimos, se escondendo por detrás de uma promessa de sigilo com as suas vidas de adultério virtual. Além desse site ter o seu visual pornográfico, ele promove encontros pornográficos reais. É só uma ilustração, mas ela faz a gente pensar. Imagine que você está no site Ashley Madison. E talvez como eu, pai de família, esposo de uma pessoa especial, a igreja te conhece, você tem um trabalho bacana, você tem um nome, uma reputação, você não é novinho, não, você tem vários anos de vida. E as pessoas olham para você como talvez olhassem para Jó e para Abraão, aquele familiar lá, aquela família é um exemplo. E agora você percebe que em 24 horas, o hacker prometeu para o mundo estampar em todas as páginas digitais o nome, o telefone, o endereço e o cartão de crédito de todos os adúlteros que achavam que iam ficar escondidos por debaixo do pano. Jovem, o que é que você faz? Você não dorme, você não come. Você está tremendo por dentro. Porque você sabe que em 24 horas, a pessoa que você mais ama, que é a tua esposa, tua criança ou filhos, a tua igreja, o teu pastor, pessoas que te observam, vão ver o que ele fez. Que farsa que ele é. As 24 horas voam. Faltam alguns minutos e você sozinho no teu escritório está com o celular ou com o notebook aberto e você sabe que em alguns momentos aquela lista vai ser exposta e não vai dar alguns segundos, o telefone que vai tocar é o teu celular e você vai ver através daquela tela que a pessoa que você jurou honestidade e fidelidade vai ser a primeira a te ligar perguntando: amor, quem é você? Você treme, você chora, você sabe que chegou o momento do julgamento. Você sabe que você não tem como se defender. A contagem regressiva acontece e agora, faltando alguns segundos, finalmente a página é exposta. Você treme teus dedos e você vai correndo em toda aquela barra de rolagem até achar o teu número. E você sabe que ali estão os nomes, os endereços, os cartões e telefones de todos. E você vai direto no número da tua inscrição. Teus olhos repousam sobre aquele número e o número está ali. E agora os teus olhos deslizam sobre o nome, endereço e telefone. Só que acontece alguma coisa muito estranha. Teu coração para, tua garganta seca. Teus olhos arregalam e você não acredita no que está lendo. Mas o número da inscrição está ali. Só que o nome que está ali não é o teu. O endereço que está ali não é o teu. No cartão de crédito, aquele número você nunca viu. E o telefone é de um outro lugar. Porque, para tua surpresa, o nome que aparece ali, da pior de todas as pessoas desonestas e adúlteras, não é o teu. Mas o que você lê ali é o quê? Jesus Cristo. É só uma ilustração. Mas você vai entender o que é libertação do pecado quando você entender o que Deus faz e fez para que você pudesse levantar a cabeça e dizer: meu Deus, não é por causa de mim, é por causa da cruz. Eu recuso um mundo que padece. Eu recuso um mundo que está cada vez mais perdido. Eu recuso um mundo onde eu vejo uma letra de uma música como essa, de uma cantora chamada Rihanna, que é só você traduzir. E para mim se torna uma das letras representando essa geração relativista, onde o virtual é real, o real é virtual, e o certo é errado, e o cinza está tudo certo. E aí você canta, você escuta uma juventude sendo inebriada por coisas assim, quando a letra fala apenas assim: só vai ficar aí me assistindo queimar? Tá tudo bem, gosto da maneira que dói. Só vai ficar por aí ouvindo chorar? Tá tudo bem, porque eu adoro o jeito como você mente. Eu adoro o jeito como você mente, desde que o errado pareça certo, é como se eu estivesse em um voo. É numa campal como essa que eu digo para você: eu me recuso a aceitar uma letra como essa. Eu me recuso a acertar um exército de uma nova geração, que tem que ser a última das novas gerações, dizendo: o certo e errado não tem problema.
Eu gosto do jeito que mente, eu gosto do jeito que dá errado, eu gosto do jeito como eu mergulho, eu gosto do jeito como eu me enterro, eu gosto do jeito como está tudo dando louco. Querido jovem, quem é você? A pergunta que eu te faço é muito simples. Você é aquilo que você posta? Não é. O que eu posto no meu Instagram não é a minha realidade. Só minha esposa sabe como o marido dela é nas fotos que eu coloco no Instagram da família propaganda de margarina, né? O que você coloca lá não é realidade. A realidade é o que você sente agora no silêncio dessa noite, debaixo desse teto de estrelas, onde você não fala para ninguém aquilo que realmente você vive no teu coração. E aí vem uma Bíblia que diz: você foi feito para coisas maiores. Você foi feito para contar histórias. E examinando a você mesmo, você está ou não está preparado para a volta de Jesus? Investidura sempre mexe com o meu coração. Durante 6 anos e meio da minha vida, também fui líder de jovens. E quando eu vejo um batalhão de jovens assim dizendo, salvar do pecado e guiar no serviço, para mim, ferve na minha alma, sabe por quê? O diabo vai olhar líderes como esse e vai colocar você no alvo, no centro do alvo do inferno, para dizer, eu vou mexer com um jovem assim, porque ele não suporta ver uma reunião como essa. Agora, se os nossos olhos fossem abertos, a gente viria a muralha de anjos de Deus protegendo esse acampamento para dizer, com aqueles jovens, você não toca. Então, meu querido jovem, pelo amor de Deus, não perca o teu céu por um namoro sem princípios. Pelo amor de Deus, não perca a tua eternidade por negócios que você ganha um pouco mais, mas você vai perder teu céu. Pelo amor de Deus, você não vai perder o teu céu porque a tua língua não segura e fala demais. Ou porque você tem inveja das pessoas, ou porque tem um nariz empinado que ninguém suporta conviver com você. Sabe o que é isso? Tentação de Satanás. Até você chegar aqui e eu dizer para você, fica tranquilo, porque com Deus você é sempre maioria. É a última história. E perante quase 4.000 jovens, é a minha chance que eu tenho de desabafar meu coração com você. E eu peço que você comece a orar, porque eu vou fazer um convite depois. Parece ontem, porque a vida é feita de ontem, hoje e amanhã. É só passar um pouquinho de tempo, que hoje você tem 18, se acha imortal. Daqui a pouco você está com 41 e vê que não é imortal. E de repente são 80 anos que você vê que realmente você vai morrer. A vida é isso aqui, ó. Dizem por aí que a vida é um quarteirão, onde numa esquina está a maternidade e na outra esquina está uma funerária. E viver é apenas caminhar de uma esquina para outra e passou. Por isso que eu volto no meu tempo ontem. Só que já passaram 15 anos. Antes da minha ordenação, Deus me chamou para ser líder de jovens. Num dos estados efervescentes desse Brasil, que era o Rio Grande do Sul. Não sou gaúcho, a igreja me mandou para lá. 25 anos de idade, eu e minha esposa recém-casados, responsabilidade, um mar de jovens como esse, para você falar e dizer, galera, eu sou como vocês. Era bom pregar com 25 anos. Me lembro até hoje que estava num evento com um pouco menos gente do que esse. Mas os departamentais de campo vão saber bem o que eu estou falando agora. Todo ano, aquele momento onde você reúne um grupo, onde você chama todo mundo junto para você falar com os líderes de jovens, depois falar com líderes de desbravadores e aventureiros, e para você mobilizar na missão toda uma galera que diz, eu sou um exército missionário, a última das novas gerações. E era um domingo. Igreja Central de Porto Alegre. Um daqueles dias como nesse inverno, quando chove, está feio o tempo, mas dentro da igreja, ebulição a toda a prova de uma juventude fervendo na missão. De manhã era o grupo de 800 líderes de jovens que eu tinha ali. Diretores de Sociedade JA, Comunidade Jovem, e junto com seus associados e assistentes. E à tarde, todo aquele exército mudava para chegar a galera dos desbravadores e aventureiros, que eram outros 950.
Como eu me lembro desse dia, porque foi um dia incrível. No primeiro grupo eu fiz uma mensagem. Impaciente, isso é uma coisa que me deixa impaciente, é falar para jovem da volta de Jesus. Porque você muda o mundo com a força que você tem, a energia, a adrenalina. A gente falou dos projetos, a missão. E aí chegou a hora da oração final, como eu vou falar daqui a pouco. Chamei na frente os líderes, diretores de igreja. E eu falei assim, olha, eu quero saber se aqui tem diretor de sociedade de jovens que quer realmente fazer a diferença, e não vai ser fácil. Porque o mundo gosta dos relativos, o mundo não suporta os absolutos. Vem para cá os absolutos nos braços de Deus. Não foram todos que vieram, foram alguns. É incrível como são aqueles 300 que é com esse que você move o mundo. Começou a levantar um, começou a levantar outro, começou a levantar outro. Vieram todos para frente. Naquele momento meus olhos se arregalaram, porque a cena era linda. Um grupo de jovens apenas dizendo assim, pastor, ora porque o mundo vai tremer. Aqui é salvação e serviço a toda prova. E se prepare porque é galera extrema com Deus. E eu vi os olhares deles no compromisso. Do meio do grupo tinha um que se destacava. Chorava muito. Um jovem mais novo do que eu. O nome dele Gessé. 21 anos. Entre todos, do lado esquerdo, ele estava com outros rapazes e abraçados. Eu sentia o soluço, as lágrimas, e entre outros, dizendo, Deus vai me usar. Sabe quando você faz aquela oração dizendo, meu Deus abençoe essa moçada, porque esse ano vai ser extraordinário. E eu falei o que eu vou falar daqui a pouco, Senhor Deus. Que esses jovens, antes de servos da igreja, estejam preparados para o céu. Como se Jesus voltasse hoje. Acabei aquela oração e tinha que sair um pouquinho rápido, porque só tinha meia hora para trocar o auditório inteiro. Eu ia comer um lanche rapidinho com a minha esposa para voltar e ver os outros líderes. Então eu já fui saindo pelo quartinho, eu disse, tchau galera, a gente se encontra, eu vou na igreja de vocês. E eu fui saindo em direção à porta, e quando eu cheguei na porta, eu recebi um tranco atrás. Jovem, é incrível. Ah, como é bom ver a ousadia de vocês quando é para o bem. Era o Gessé que chorando só me puxou para trás e falou assim, pastor, eu olhei para trás e falei, e aí, tchê? Ele era forte, né? Alto. Eu falei assim, o que aconteceu, cara? Pastor, só quero te dizer uma coisa. O senhor vai na minha igreja esse ano. Pastor tenta em todas as igrejas. Não é fácil. Departamental tenta em todas as igrejas. Não dá. Você acaba escolhendo as maiores. Só a União Central tem 1.700 igrejas. Eu vou em 100 no máximo. Então você não consegue em todas. De maneira que eu falei para ele, Gessé, qual que é a tua igreja? Ele, pastor, é uma igreja pequena. Não é a sede de distrito, mas é o distrito de Vila Americana, Porto Alegre, e a nossa igreja é uma subsede do distrito. Eu falei, ok. Você vai ter que fazer algo extraordinário, então, para eu mudar a minha agenda para ir lá na tua igreja, que eu tenho que ir nas igrejas maiores, que eu preciso ser utilizado para as maiores multidões. Eu tenho que servir todo. Pastor, corta o papo, ele falou. O senhor não vai porque eu estou te pedindo, o senhor vai porque o senhor vai querer. Eu falei, é mesmo, cara? Agora eu gostei. Ele falou assim, olha para mim. Fez assim, né? Eu vou começar um coral jovem. E pastor, esses pampas gauchescos nunca vão ser os mesmos depois desse coral que eu vou fazer. Eu falei, é mesmo, cara? Você sabe música? Não sei nem o dó, ré, mi, mas vou chamar alguém que sabe. Eu falei, tá bom. Você, primeiro ano como líder... Primeiro ano, pastor, mas se prepare que vai ser a revolução acontecendo. Uau! Aquele tempo nem tinha grandes redes sociais, não tinha nada disso que você está vendo hoje, 15 anos atrás, senão ia falar, cara, já estou viralizando. Ele falou, pastor, pode ficar tranquilo que nesse ano o senhor vai na minha igreja. Eu falei, tá bom. Fechou, hein, Gessé? Beleza. Saí pela porta ali, fui para o carro, a Ellen me esperava no carro, chovia lá fora. Dei a partida, porque era rapidinho para a gente logo voltar para o segundo grupo. Então eu ia numa lanchonete na esquina que tinha. E quando eu dei a partida, ia soltando a embreagem para sair, eu recebo um golpe na minha janela, forte, quase quebrando a janela.
pá! Quando eu olhei do lado esquerdo, através do vidro que chorava ali fora, eu disse, o que está acontecendo? E de repente eu consegui olhar, porque a chuva era forte, a cara de um moleque lá, molhado, besuntado de água. O Gessé. Só bateu no carro, pó, pó, pó. E eu olhei e ele, através do vidro, fez assim. Eu falei assim, Gessé, abriu o vidro rapidinho, cara, sai da chuva! Ele, pastor, o senhor ainda vai ouvir falar de mim. Eu fechei o vidro e falei, Ellen, com jovens assim, Jesus volta mais cedo. Fui para a lanchonete, pensando no dia incrível que Deus estava me dando naquele ministério. Estava dando uma mordida no número 1, naquele combo que eu tinha pedido. E de repente meu celular começou a tocar na mesa. E eu falei, eu só tenho 20 minutos para comer, eu vou comer meu número 1 aqui, por favor. E tocava. De repente eu vi que pela insistência do toque, eu tinha que atender. Atendi o telefone. Do outro lado da linha, o regional que a gente tinha da Serra Gaúcha, Kimbel. A voz dele tremia do outro lado da linha, ele só falou assim, pastor, onde é que o senhor está? Falei, Kimbel, eu falei para vocês, estou aqui numa lanchonete rapidinho, porque eu volto daqui a pouquinho. Pastor, o senhor precisa vir aqui. Eu falei, por quê? Porque aconteceu alguma coisa. Eu falei, o que, Kimbel? Pastor, só venha, se o senhor sair da rua onde o senhor está, o senhor já vai ver. A Igreja Central de Porto Alegre fica numa rua principal, onde ela vem depois de uma rua, onde desce de uma lombada, uma lomba que eles chamam, que é uma montanha assim. E a lanchonete ficava antes dela, era só vir reto, subir, que dava na igreja. E eu comecei a sair com o carro. Falei, Ellen, tem alguma coisa, vamos lá. Chovia, a gente começou, subiu. E lá de cima da montanha, quando eu vi uma ladeira, sinal fechado lá embaixo, eu comecei a ver sirene de polícia, todo aquele circo todo de luzes piscando. O trânsito bloqueado, parei o carro, desci. No meio da chuva, eu chego perto, tem uma multidão, não dá para você ver a cena, aquela coisa corrida para cá e para lá. De repente alguém só pergunta, eu estava ali perto de alguns policiais, ainda não tinha enxergado o que acontecia, porque estava muita gente. Eu falei, pastor Odailson. Aí um dos guardas falou assim, tá bom pastor, o senhor pode passar. Jovem, naquele momento a gente vê a cena que a gente não quer ver, né? Porque era o carro de um grupo de jovens. Ele falou, olha pastor, devem ser jovens do seu congresso. A cena que eu vi era um Fusquinha ali, que provavelmente tinha descido daquela montanha e o sinal fechou, freou e certamente não conseguiu, derrapou feito um sabonete em mármore molhado e foi para o lado e abraçou um poste, era só o carro e o poste. E eu perguntei na hora, e cadê que eu não estou vendo ninguém aqui? Pastor, tinham 4 pessoas no carro. 3 jovens já estão no hospital em estado grave. Mas o motorista não resistiu. Polícia faz isso todo dia, toda hora. Para mim foi a primeira vez. Me conduziram até um lugar ali, junto ao carro. Já tinha um plástico em cima de um corpo. E sem nenhuma cerimônia, porque eles estão acostumados a fazer isso, apenas ele levantou o plástico para eu ver o que estava debaixo daquele plástico. Jovens, quando eu falo com urgência e impaciência, é porque existem retratos na memória da gente que a gente quer esquecer e só o céu vai apagar quando a ressurreição acontecer. Ali debaixo estava o corpo de um jovem, ainda com os olhos abertos. Uma imagem forte. Os mesmos olhos que nem meia hora antes tinham batido no meu ouvido dizendo, pastor, o senhor ainda vai ouvir falar de mim. O Gessé morreu naquele dia. A cena mais constrangedora que eu vi, que até hoje eu guardo na minha memória, era o corpo dele molhado pelas águas que levavam, o carro batido, e por mais absurdo que parecesse, ainda as águas levavam folhetos,
projetos, resto de Bíblia, todo o material que a gente tinha acabado de dar na igreja, minutos antes. A água levava na sua indiferença, eu falava, aqui ficou a vida de alguém. Você ainda vai ouvir falar de mim. No dia seguinte, a igreja pequenininha que ele falou que eu iria para ver um coral, não comportava milhares de jovens de todo um estado que foram lá para sepultar um rapaz que disse, Deus me chamou para fazer a obra dele. Eu fui muito antes do que eu imaginava na igreja daquele jovem. E já passaram 15 anos. E toda vez que eu olho para um mar de jovens, como eu olho para você que ficou comigo até agora, eu só posso te perguntar, quem é você? Deixa eu ficar um pouquinho mais perto de vocês aqui, é porque a gente fica um pouco à vontade. Eu só quero ficar aqui sentado, sabe por quê? Porque esse é o momento onde a gente para um pouco de falar. É o momento de, no silêncio dessa noite, a gente reflexionar, refletir e entender o que Satanás gostaria de fazer com você aqui nessa campal. Não me pergunte por que Deus deixou o Gessé morrer aquele dia. Não vou responder e não sei. Aí alguns dizem assim, pastor, não é porquê, não tem porquê. Então é para quê? Para quê? Por que que morre? Por que que tem câncer? Por que que foi sequestrado? Por que que foi vítima de um atentado terrorista? Por que que estava no avião errado, no voo errado, naquele assento errado, naquela hora errada? Queridos, a pergunta não é nem por quê, nem para quê. A pergunta nessa noite de sexta-feira, sábado para você, eu digo, a pergunta é olhar para o céu e dizer, meu Deus, até quando? Até quando a gente vai ficar aqui celebrando investiduras, celebrando projetos, falando gritos de guerra, vindo em comunidades para um acampal e Jesus ainda não volta? A última frase que eu quero dizer para você nessa noite, para calar fundo no teu coração é, meu querido jovem da Campal UCB, 2016, aqui comigo. A vida que você tem é a única chance que você possui de fazê-la dar certo. Você só tem a chance de uma vida para torná-la eterna. Você não tem 2 chances, você não tem 3 chances, você não tem 7 vidas. O que você tem é a chance de uma vida para torná-la eterna até a volta de Cristo para todo sempre. Amém? E chegou o momento de eu perguntar para você, quem é você? Não é fácil pregar depois de 3 mensagens do pastor Bulhão. Mas sempre me incomoda quando eu olho um mar de jovens silenciosos como esse. Enquanto o mundo caça Pokémon, você está aqui para dizer, meu Deus, eu posso ser mais do que eu tenho sido. Chegou a hora de fazer um convite. E chegou a hora de fazer um convite muito especial. Porque você não veio para essa campal por acaso. Você pagou um preço para estar aqui, mas é pouco para o que está em jogo agora. Nesse exato momento, entre luz e trevas, bem e mal, inferno e céu. Você só tem a chance de uma vida para torná-la eterna. Eu quero perguntar se eu tenho aqui à noite alguns jovens que estão desperdiçando essa chance. Meu convite agora para um dos 2 grupos de jovens. Você que, como o Daniel e Damares, casaram, mas o melhor presente foi o batismo. E você que ainda não desceu as águas batismais, está aqui porque veio por convite de alguém, por carinho de alguém. Você não veio aqui sozinho, porque para estar aqui você veio de alguma maneira com alguém que te chamou. E agora é o momento que eu coloco você diante da maior realidade da tua vida. E o segundo grupo, talvez seja para você que sabe que todos olham para você e nem acham que você está na igreja. Você se afastou, você está longe, você não está fazendo a diferença no mundo.
O mundo está morrendo de fome e você está aqui, enchendo a barriga na sua zona de conforto. Toma cuidado, que a pior zona de guerra é a zona de conforto. É ali que a gente peca e morre de vez. Queria contar com as orações de quase 4.000 jovens agora para perguntar: onde estão os jovens que ainda não desceram as águas batismais ou que talvez se afastaram a tal ponto de você entender que o teu retorno também precisa passar por aquele tanque? O até quando é o até agora. Eu tenho alguém aqui assim? Queria pedir que você se levantasse onde você está e viesse bem pertinho de mim, porque eu vou ficar aqui sentado esperando você. Eu quero estar perto de você. Porque aqui a gente viu tantos pioneiros, foi uma investidura tão linda. Mas você ficou até agora, e se você ficou até agora, jovens, é a minha única chance que eu tenho de deixar de fazer palco para mostrar para você o céu. Que Deus abençoe. Vem para cá, tem mais gente. O auditório se move agora. Eu peço oração de todos os líderes, pastores, porque eu não sei mesmo, num grupo como esse, quantos vieram para cá, que daqui tem que ir para lá, e esse para lá é o céu. Venham para cá. Quero esperar você vir. Quantos, hein? Podem vir. É só um convite, mas é o convite da vida de vocês. Amém? Vou esperar você, dá tempo. Pode vir. Você não veio para se acampar por acaso. Tá frio mesmo. Mas vai ficar quente no teu coração depois de se entregar para Jesus. Quantos? Venham. Onde estão os jovens não batizados? Ou os jovens que estão absurdamente afastados? Eu quero olhar para você e saber que você está aqui. Esse é o convite que eu estou fazendo. Se está difícil vir sozinho, venha com algum ou com alguém, como eu já vi alguns vindo abraçados. Amém? Tem mais gente. Venham. Há uma fila ao meu lado esquerdo vindo de jovens. Impressionante quantos estão aqui. Pastor Ronaldo, departamentais, essa Campal cumpre o seu papel num momento como esse. Amém? Vem para cá, jovem. Abraça quem está do seu lado, mesmo que você não conheça. O bom é que esse grupo é assim mesmo. Eu fico bem à vontade. Vem para cá e se aquece, porque esse apelo aqui é diferente. Tenho mais alguns vindo. Vem. Dá tempo. É muita gente aqui. Venham. Pai do céu tem caminhos extraordinários para você. Você só tem a chance de uma vida para torná-la eterna. E hoje foi seu dia. E daqui para sempre. Amém? Essa é uma mensagem que se divide em duas partes. Ainda dá tempo de você vir. Pode vir. Todos os não batizados ou absurdamente afastados da igreja. Eu quero você aqui. Enquanto você vem, eu falo com você que está sentado aí. Se há uma coisa que você não pode dizer na vida, é que a igreja não tem projeto para você. E se há uma coisa que você não pode dizer na vida, é que o mundo não precisa de você. Tanto é que eu não usei música de apelo para vocês virem aqui à frente. Vocês vieram pelo poder da palavra, pela razão e pelo momento. Mas a música que nós vamos ter para preparar o nosso coração para esse céu, ela é diferente. E ela é um chamado para você que está sentado, olhar esse povo que está aqui em pé e ficar profundamente incomodado, não somente por causa deles, mas por causa de todo mundo que está parecendo de uma juventude que pare de ficar caçando bicho virtual e mostre um Deus real. O meu desespero, sabe o que é? O mundo fala mentira como se fosse verdade e o cristão tímido fala a verdade como se fosse mentira. E posso ir mais longe? O mundo está saindo do armário, enquanto o jovem cristão fica se escondendo na prateleira. E não fala, não faz a diferença, não abraça.
E não é para você sair na rua fazendo faixa e fazendo piquete e passeata contra. É para você abraçar e dizer: meu Deus, eu quero alimentar esse mundo que está totalmente perdido e confuso. Está na hora de você sair da prateleira, jovem paulista. O mundo está esperando de uma juventude que diga: eu posso fazer diferença e ir aos extremos dessa diferença, amém? Eu quero ver você em pé. E agora você abraça bem junto quem está do teu lado. Porque para irmos aos extremos desse mundo, só uma juventude no extremo da paixão por Jesus. Eu queria chamar o pastor Ronaldo aqui. Porque tem uma música que é extraordinária. E para mim essa música é um chamado para você entender, jovem, por que você está aqui nessa campal. Ela mistura imagens com reflexões, com a escatologia e com a impaciência da promessa. E é assim que a gente vai se despedir nessa noite para o sábado da nossa vida. E já já a gente se encontra de volta aqui. Mas eu imploro que nesse momento você, abraçado quem está do seu lado, sinta o que é possível fazer quando uma juventude está nas mãos de Deus. Amém? Pode soltar a música. E se você já conhece, você canta. Se não, você deixa o Espírito Santo tocar o teu coração. Porque esse é o mundo que precisa da gente. Tanta gente sem direção, pelas ruas eles estão, buscam abrigo, estão feridos em aflição, sem amor, sem atenção, que desespero. É uma emergência, Deus. Lá no céu, anjos choram pelo filho que se perdeu. Choram, filho, volta ao lar. Choram, filho, volta ao lar. Outros filhos de coração estendem sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. Sem respeito, se esqueceram uns dos outros. Geração desamparada, sem saber que existe um Deus e sua glória. Choram, filho, volta
coração, estendem sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. Esse filho a voltar. Outros filhos de coração estendem a sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. Aqui tem dois grupos. Bem pertinho de mim, aqueles que sentem a mão de Deus. E um pouco mais longe de mim, vocês que se tornam a mão de Deus. Esse é um vídeo para tantas outras ênfases. Você vê muito aqui o poder solidário que a igreja tem. Mas nesse momento vem na minha mente o Projeto Caleb, um ano em missão, Geração 48, pequenos grupos de jovens, duplas missionárias. Meu talento, meu ministério, desafio mais um. Não me diga que não tem projeto para você fazer a diferença no mundo. Acabo de receber o recado de que pela internet tem uma família em prantos assistindo. Um clube de desbravadores, que nem é dessa união, o pequeno Leonardo levou um tiro essa semana. Está com 1% de chance de vida. Está assistindo. Não sei na internet quantas pessoas estão acompanhando, mas eu sei que tem um outro Campori, um outro Campal ou Campais maiores do que essa pela internet. Você está aqui junto com a gente. O convite é para você também. Posso orar? Hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz em Campal. Faço sempre em igreja. Mas eu vou correr o risco. Você ficou até agora. Olha o silêncio desse lugar. Eu queria ousar um pouquinho mais e com você eu sei que eu posso. Você vai voltar para a tua barraca. Vai voltar para o teu carro. Mas eu queria fazer um pedido ousado. Que você não conversasse por aqui. Nós temos a saída por lá, temos outras saídas. Você vai ali na altura das árvores, você começa a conversar. Não é pecado conversar, brincar, mas aqui a gente está num lugar
tão único, que pensando exatamente em vocês que estão perto de mim aqui, eu vou fazer uma oração, e quem vai terminar essa oração são vocês. Até a hora que você quiser. Porque aqui pertinho de mim tem gente querendo orar mais. Eu não vou saber o que falar em teu nome, porque é você falando com o teu Deus. E vocês, se quiserem sair, vocês oram um pouco. Eu não vou dizer amém. Você vai orar com o teu grupo, está em pequeno grupo, está com um amigo, estão em 2 ou 3, faça uma oração. Mas, por favor, a música vai continuar nesse clima, não vai ter mais nada agora. Só amanhã de manhã a gente se encontra de novo. Já pensou que seria o testemunho para os anjos? Dessa multidão se despedir agora em silêncio? E por esses gramados do NASP que a gente vê, o poder de Deus, com a maior reverência que 4.000 jovens podem fazer, amém? Podemos fazer isso? Se você quiser ficar orando mais tempo aqui, fica. Eu vou pedir que a equipe técnica não faça ajuste de som, até que o último que está aqui saia, porque talvez fiquem mais tempo orando. Não tem problema, se for para ficar orando aqui, esse é o melhor lugar para você ter suas lutas com Deus. E a hora que você disser amém, você sai. Mas fica aqui o tempo que você quiser. Milagres acontecem e Jesus volta mais cedo. Pai do céu, que clima, Senhor. É um silêncio apenas intercortado por lágrimas, talvez pela nossa respiração de frio. Mas nesse momento, Senhor, a gente celebra a esperança e a vida. O até quando, meu Deus, é até agora. Para esses jovens que têm apenas a chance de uma vida para torná-la eterna. Pertinho de mim tem gente lutando, Senhor, e talvez as lutas mais impensáveis. Pertinho de mim aqui tem jovens que foram feitos para serem eternos e não para trocarem tudo por um pouquinho. Senhor Deus, perdoa tudo e todos. Que a gente tenha histórias para contar e que sejam mais reais do que virtuais. Senhor Deus, que nessas lágrimas haja perdão, haja redenção, haja recomeço. E uma campal como essa é um marco na vida de um jovem para ele tornar essa vida completamente diferente para o bem. Desculpa, Senhor, perdoa. Põe teu nome naquilo que não presta na gente. Obrigado porque tu fostes para a cruz, para pôr teu nome naquilo que é desgraça na gente. Isso é perdão, isso é beijo de céu, Senhor, e que esses jovens sintam isso agora. Nessa outra multidão, abraços de jovens missionários. Essas imagens e uma música como essa precisam embalar o nosso coração pela impaciência por um mundo melhor, que a gente pode fazer algo extraordinário, Senhor. Aqui está a juventude mais criativa do mundo. Que eles inventem projetos, inovem, ousem ainda mais. Não se acomodem, surpreendam seus pastores, saiam para as ruas, para o mundo, saiam aos famintos, saiam aos desesperados, mas de maneira ousada e inovadora. Eles reescrevam, Senhor, o próprio evangelismo com uma nova geração impaciente. Isso é possível, meu Deus. Inunde o coração deles. E agora a gente se despede daqui com a nossa oração particular. Obrigado porque tua onipresença e onisciência tem condição de ouvir cada oração como se fosse única, como a nossa própria digital. Eles vão orar, Senhor. E essa oração, Senhor, é a oração da vida deles. Escuta, receba, abrace, aconchegue, embale no teu colo, perdoe com teu beijo. Que possamos ter uma noite dormindo menos, mas sonhando mais. Fica aqui com a gente, Senhor. Nesse silêncio impere entre nós. E ouça o que cada um tem para lhe dizer.